Boa noite, tudo bem com vocês? Instagram aqui também está online, todo mundo online aqui nas redes, quer dizer, a transmissão está online para todos, na YouTube, Facebook, Instagram, e, portanto, seja bem-vindo você que está nos acompanhando. Então, já tem uma boa noite aqui no YouTube, boa noite, deve ser a Marcela e o Ed, sempre pontuais. Boa noite aí para vocês e chega aí, convide mais pessoas, compartilhe o link e vamos aprender mais um pouquinho sobre as profecias, né? Fazer aqui a propaganda aqui de novo, de uma maneira bem rápida. Estamos estudando justamente este livro aqui, O Mistério da Profecia, capítulo por capítulo, escrito por Mark Phelan e Loren Wade. Então é um ótimo material e que nos ajuda, nos auxilia a compreender o momento que estamos vivendo hoje de uma maneira mais simples, né? As profecias bíblicas de uma maneira mais fácil. Então, vamos juntos aí aprender. E, portanto, como é um estudo, você pode comentar, você pode perguntar, né? Estarei aqui atento aos que estiverem interagindo. Também tem suporte técnico aqui que vai estar dando retorno. Então, vamos juntos aí aprender. Só recapitulando, né? Iniciamos semana passada. E na semana passada estudamos um pouquinho sobre Daniel capítulo 12, vendo a sucessão de reinos por meio do sonho de Nabucodonosor, que foi o sonho da estátua, né? Cabeça de ouro, representando a Babilônia, o peitoral de prata representando os medo-persas, o ventre quadril de bronze representando ali o Império Grego, as pernas, né, de ferro representando ali o Império Romano e os pés, meio ferro, meio barro, que justamente, né, representa, né, o movimento político não homogêneo, né, a divisão, que aí foi logo após o Império Romano, que se estende até nós hoje. Né, e os 10 dedinhos ali representando as 10 tribos bárbaras, né, que foram... que se tornou ali o Império Romano quando dividiu, quando ele caiu. E, sucessivamente, depois de tudo isso, tem a grande pedra, que é arremessada, destrói toda a estátua, destrói todos os reinos humanos, e essa pedra representa Jesus, estabelecendo o seu reino de forma eterna, que isso ocorrerá quando ele voltar e der fim a todo esse sofrimento. Então, isso foi o que nós aprendemos aí, de uma maneira bem rápida, no estudo passado. E o tema de hoje é sobre os sinais, né? Os sinais da última crise. Em uma live anterior, né, falei um pouquinho sobre a questão do sinal, você pode ir lá, mas hoje eu vou recapitular e pontuar, né, os principais sinais e o que nós podemos aprender com tudo isso. E como é um estudo, né, nós vamos falar aqui da Bíblia, então é necessário que a gente peça a orientação a Deus nesse momento. Então feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai amado, queremos agradecer a Ti pelo momento que o Senhor nos concede, que o Senhor nos ilumine, o Senhor nos ajude a aprendermos mais o que a Tua palavra nos diz, principalmente as profecias e o que eles têm a nos mostrar para o tempo em que vivemos. Pedimos a Tua bênção, a Tua iluminação por meio do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Então, iniciando aqui, o texto base do nosso estudo vai ser Mateus capítulo 24. Porque quando se vai falar disso, não tem como fugir de Mateus capítulo 24. Então já deixa aí marcado na sua Bíblia essa passagem, porque será muito útil. E por que será muito útil? Quando Jesus vai falar, né, ali em Mateus 24, só trazendo novamente o contexto, para aqueles que não viram algumas lives ou pode estar assim se sentindo um pouco fora do assunto, é que quando ele dá as profecias dos últimos tempos, ele está no contexto ali do Templo de Jerusalém. E naquele tempo, o templo era algo muito essencial. Se você pesquisar hoje, né, aí na internet,
a cidade de Jerusalém, você vai perceber que é uma cidade muito bonita, é uma cidade muito bela. Principalmente o Monte do Templo, onde ficava o templo, né, de Salomão, e depois, né, foi destruído, reconstruído o templo de Herodes, né, o templo de Zorobabel. Era um templo muito bonito. Hoje o que está lá não é mais um templo, é uma mesquita, né, porque toda aquela região ali de Jerusalém, Israel, é meio que dividido. Então hoje há uma mesquita, e Jerusalém é considerado o berço das 3 principais religiões do Ocidente, né, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E devido a isso, há uma tensão, né, religiosa há séculos com relação a tudo isso. Agora, algumas curiosidades com relação a Jerusalém. Primeiro, ao redor do templo havia nove portas, e no lado oriente, o lado que dá para o Monte das Oliveiras, né, ali tem uma porta assim, muito interessante, que o nome dela é o Portão do Templo. E para o judeu, ele acredita que o Messias, quando vier, ele vai entrar por aquela porta e todos os judeus que estão mortos serão ressuscitados. Essa é uma crença muito forte no judaísmo ortodoxo. Por causa dessa crença, quando os muçulmanos invadiram Jerusalém, tomaram a cidade, eles fecharam todos os portões do templo, e principalmente esse portão, e aterraram, né, uma grande parte ali da região. E ainda fizeram assim, para o lado do Monte das Oliveiras, um cemitério. É um cemitério de muçulmanos ali. E ninguém pode mexer. É um cemitério de muçulmanos. Por quê? O que é que os muçulmanos acreditam? Caso esse Messias judeu venha, quando ele passar ali pelos portões, quando ressuscitar, quem estará ali não são os judeus, serão os muçulmanos para impedir ele. Então tem essa crença. Então se percebe que é algo muito interessante isso, essa visão que nós podemos ter. Agora, além da tensão religiosa, também se percebe que é uma tensão civil ali, uma tensão militar. Até hoje tem conflitos, né, tem guerras, né, na região ali de Jerusalém, Oriente Médio, e alguns acreditam que logo, logo Jerusalém vai ser tomada, vai haver uma grande guerra, né, que pode destruir Jerusalém ou a retomada dela. Então, assim, é algo meio confuso. Agora, o que a Bíblia nos diz sobre tudo isso? Será que é desse jeito mesmo? Será que é assim que nós devemos entender? Será que é essa perspectiva que a Bíblia ela nos apresenta? Então nós veremos aqui 10 pontos básicos sobre tudo isso. E diante desses 10 pontos básicos, eu espero a interação de vocês. Então, primeiro ponto básico. Em Lucas capítulo 21, verso 20, que diz bem assim: quando, porém, vide Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Muitos aplicam esse verso aqui, de Lucas 21, 20, de que isso ainda vai acontecer. Mas isso já aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi completamente destruída pelos romanos. E o verso 21 de Lucas 21 ainda complementa dizendo: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Ou seja, vão embora. Então isso aconteceu no ano 70. Então logo de imediato, o primeiro sinal se cumpriu. Sabe por quê? Justamente Mateus 24, que é a base do nosso estudo, se inicia da seguinte forma. No finalzinho do capítulo 23, vocês vão perceber que Jesus ele chora sobre Jerusalém, ele lamenta, né, porque está próximo o momento que ele vai ser crucificado, né, que ele vai morrer. Fátima, boa noite, seja bem-vinda. E diante de tudo isso, os discípulos percebem que Jesus está um pouquinho triste, né? E aí vão tentar animar ele. Então diz, mestre, veja que templo maravilhoso, olha essas pedras e tal, tal. E aí Jesus responde, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, vai ser destruído tudo.
E para a mentalidade de um judeu, se o templo vai ser destruído é porque o fim chegou. Se Jerusalém vai ser destruída é porque o fim chegou. Essa é a mentalidade do judeu daquele tempo. E até hoje ainda. Né? Então, o que acontece? Quando Jesus falou que Jerusalém, o templo seria destruída, eles já ficaram preocupados. Opa, esse é sobre o fim do mundo. E aí é quando entra o verso 3, que os discípulos vão dizer o seguinte. Rose, boa noite, seja bem-vinda. Vai dizer o seguinte, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhes pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então aqui nós podemos pontuar duas coisas. Primeiro, quando ocorrerão essas coisas, ou seja, quando é que Jerusalém e o templo vai ser destruído, e qual o sinal da tua vinda? Qual o sinal da consumação do século? Quando é que o Senhor vai voltar? Então era isso que estava na mente dos discípulos. E Jesus ele aproveita essa pergunta para não apenas indicar quando Jerusalém seria destruída, mas também demonstrar todo o panorama profético para os discípulos. E Jesus faz isso de uma maneira um pouco misturada. Isso nós falamos que é uma profecia de justaposição complexa. Então assim, ele deu duas profecias de uma maneira misturada, onde os discípulos não entenderam de uma maneira assim logo completa. Mas pela graça de Deus, agora que temos a Bíblia completa em nossas mãos, nós podemos compreender isso. Então nós iremos compreender. Então que sinais são esses? Quando é que iria ocorrer a destruição de Jerusalém? Nós bem sabemos, por causa do relato histórico, que foi no ano 70. Então isso já se cumpriu. A destruição de Jerusalém já ocorreu. Se alguém chegar aí para você dizendo, olha, Jerusalém vai ser destruída, não, já aconteceu, esse sinal já foi. Ano 70, Jerusalém foi destruída. Agora, e os outros sinais que apontam a consumação do século, o tempo do fim de fato? Então vamos lá. Primeira coisa, com relação à religião. Jesus ele apresenta vários panoramas e a Bíblia também. Então nós vamos ver alguns aqui, os principais. Primeiro, com relação à religião. O que nós podemos verificar sobre isso? O que nos diz? Então, em Mateus 24, verso 24, vai dizer o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E quando nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, aqui, o verso 1, diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, olha a expressão aqui, últimos tempos, alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, veja o panorama que Jesus está mostrando aqui. Nos últimos tempos haveriam falsos cristos, falsos profetas e espíritos enganadores. Nós temos uma perguntinha aqui. Pode falar. De que forma ela foi destruída? De que forma Jerusalém foi destruída, correto? A Flávia aqui ela comentou na nossa página da igreja. Então, Flávia, agradecemos a sua participação. E assim, você pode verificar no relato histórico, né, que no ano 70, Jerusalém ela foi sitiada pelo exército romano. Na verdade, de 65 até o ano 70. E o que aconteceu naquilo? Né? Por causa de uma revolta, né, dos judeus que eles queriam ser independentes de Roma, o Império Romano, não suportando mais o motim judaico, eles cercam a cidade, e no ano 70 se chega ao limite, e ali a cidade é atacada, ela é destruída, né, pelo exército romano. E foi uma destruição assim total. As catapultas romanas destruíram tudo, com literalmente bolas de fogo, né, atearam tochas e tudo mais, e fez com que a cidade ela ruísse. Um achado arqueológico do ano de 1970
descobriram uma casa, né, soterrada que comprova a devassidão do ataque romano no ano 70. Foi algo muito terrível, né? O historiador Flávio Joséfo, ele demonstra, né, de uma maneira mais particular, porque ele vivenciou tudo aquilo. Boa noite, Vicência. Humberto aqui também, boa noite. Flávio Joséfo, um historiador, ele vivenciou tudo aquilo e ele, em seu relato, né, Histórias Judaicas, ele diz que antes que aquilo acontecesse, né, a destruição em si, a cidade sitiada, não tinha mais alimento, não tinha água nem nada, as mães começaram a comer os seus próprios filhos. Então foi algo muito triste, foi algo muito terrível. Até que se chegou um momento que não dava mais. O grande conflito, logo na primeira página, né, deixa bem claro para o meu de Ellen White que Satanás ele instigou, né, os romanos a atacarem a cidade, e também porque era uma profecia divina, não tinha como se evitar, e no ano 70 Jerusalém foi totalmente destruída. Então espero que tenha respondido a sua pergunta. Foi um pouquinho longa, extensa, mas para poder dar todos os detalhes. Então aqui continuando, estamos aqui com os sinais no mundo religioso. Então retomando, são pelo menos 3 pontos básicos: falsos cristos, falsos mestres e envolvimento com uma falsa espiritualidade. E nós podemos verificar isso de uma maneira muito forte. Aqui no livro, né, na página 30 até a página 31, vai nos dar alguns exemplos de falsos cristos. Jim Jones foi um deles. Ele era líder de uma igreja popular em São Francisco, Califórnia, e ele dizia o seguinte: não olhem para isso aqui com a Bíblia, olhem para mim. Por causa desse louco, né, eu posso dizer assim, quase 1000 pessoas morreram depois que ele influenciou para que elas tomassem um refrigerante. Né? A revista Time chamou esse movimento de seita da morte. Uma outra seita, essa é um pouco mais conhecida, do David Koresh, né, fez com que várias pessoas fossem mortas por causa de um incêndio na região aqui do Texas, né, estado do Texas, nos Estados Unidos. Também teve um outro líder, o Marshall Applewhite, onde ele fez com que jovens cometessem suicídio por causa da sua loucura, dizendo que era o próprio Cristo. Aqui no Brasil nós temos até meio uma figura caricata, né, que é o Henri Cristo, né, ele se diz que é o Cristo. Então, Jesus falou que isso iria acontecer. E também na época da destruição de Jerusalém, falsos cristos se levantaram. Então, desde aquele tempo até hoje, isso ocorre, só que vai se intensificando. Também no Japão tem o Shoko Asahara. Também tem a seita do destino. Em Uganda tem 2 líderes, né, o Joseph e a Credônia. Então são falsos líderes, pessoas dizendo que são o próprio Cristo. Né? Se você procurar aí na internet vai achar muitos. E Jesus já tinha falado, falsos cristos surgirão. Cuidado. Com relação ao falso espiritualismo, se vocês perceberem, nos últimos 50 anos cresceu de uma maneira muito forte a busca pelo oculto. Ou seja, a produção e a busca por temas de fantasmas, magos, cultos, né, obscuros. E o espiritismo ele ficou em alta. Se você vê hoje as produções de Hollywood, o material de ficção, é tudo voltado nessa temática. Algo de ocultismo, espiritismo, negócio bem velado, muita magia. Né? Se você olhar principalmente os desenhos animados, né, vai perceber isso de uma maneira assim, escancarada, não tem nem o que esconder. E algo assim muito intensificado. Hoje, o ocultismo moderno, incluindo as religiões Wicca, pagã e druida, somente nos Estados Unidos, está entre as 10 maiores religiões ou movimentos religiosos. Se estima que de 5 a 7 milhões de pessoas estejam envolvidas em seitas ou em grupos similares somente nos Estados Unidos.
E esses grupos estão conquistando cerca de 180 mil novos seguidores a cada ano. Então é algo que está crescendo. Vocês com certeza já ouviram sobre a nova era, né? Há um debate se isso existe ou se isso não existe, mas a nova era é mais uma ideologia. E qual é a ideologia dessa nova era? É que se acredita que a divindade ou Deus estaria dentro de nós. Então o mundo inteiro seria um Deus. É quase uma ideia panteísta, né, de pensar que Deus está dentro das coisas. Então isso tem crescido de uma maneira bem forte, por mais que não se saiba qual é o seu líder, né, nem quem é o regente do movimento, mas tem crescido de uma maneira estrondosa. E além dos falsos profetas. Quando nós vamos para Isaías capítulo 8, aqui Isaías, o capítulo 8, aqui é uma passagem bastante interessante. Isaías capítulo 8, o verso 19 e o verso 20 vai dizer o seguinte: quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então aqui o profeta Isaías, ele deixa uma coisa bem clara. Se a pessoa que você está buscando orientação, um conselho, uma direção, se essa pessoa não fala de acordo com a lei e ao testemunho, o que é lei e testemunho? É a Bíblia. Se essa pessoa não fala de uma maneira correta ou coerente com a palavra de Deus, de uma forma completa, você não deve seguir. Eles não verão a alva, não tem luz, não verão a Deus quando ele voltar. São falsos e enganadores. Então tudo isso tem se cumprido. Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Então assim, esse é um detalhe, sinais no meio religioso. Falsos cristos, falsos ensinadores e uma crescente, um crescente interesse em espiritismo, ocultismo e tantos ismos que nós podemos ver por aí. O outro ponto é com relação a guerras e rumores de guerras, né? Quando nós vamos para Mateus 24, então se perceba aí, Mateus capítulo 24, o verso 6 e o verso 7, vai dizer o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, o que acontece aqui? É deixado bem claro que as guerras iriam se intensificar. E não somente algo local, mas algo global. Então, no nosso guia aqui, é destacado o seguinte, que o século XX foi o mais sanguinário da história. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Só que quando se acabou a Primeira Guerra Mundial, se achava que não haveria mais guerras. Mas logo depois veio a Segunda Guerra Mundial. E hoje, do início do nosso século XXI, ou seja, dos anos 2000 até agora, de conflitos nós já tivemos a Segunda Guerra do Congo, o Iraque, Afeganistão, no Sudão, na Somália, na Chechênia, na Líbia, na Síria, além de atos terroristas. E assim, não é uma coisa pontual, tem sido uma coisa mais constante. Cada momento que nós vemos é algo assim que vai implodindo e parece que vai envolvendo mais gente. Antes, quando acontecia algum conflito, era bem local, mas agora parece que um país contra o outro, já entra um outro, já vem outro e o negócio vai crescendo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, o apóstolo Paulo,
ele diz o seguinte: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ou, não, é o verso 3, perdão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Mas aí complementa com 6. Então, 1 Tessalonicenses 5:3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então veja aqui, qual é o contexto de tudo isso? Guerras e mais conflitos. E sempre quando se fizer alguma tratativa de paz, no fim nunca dá certo. Quantos tratados de paz já foram dados e pum, vai por água abaixo? É o exemplo Estados Unidos e Coreia do Norte. Assina ali um tratado de paz, só que parece que o negócio dura 1 mês, 2 meses, já tem conflito, já tem tensão e parece que aquele tratado vai, pum, por água abaixo. E tantos tratados, né, que tentam assim se reorganizar. Além do temor de uma autodestruição, porque hoje a capacidade bélica que temos no mundo é muito grande, principalmente de países que detêm a tecnologia da arma nuclear. Então isso causa uma tensão ainda mais, uma sensação de falsa paz e de que a qualquer momento o mundo pode acabar. O cientista, quer dizer, na verdade, o jornalista William Ripley, quando ele visitou Hiroshima e Nagasaki, logo quando foram soltadas as bombas nucleares ali, ele viu toda aquela devastação, ele falou o seguinte: estou aqui no lugar em que o fim do mundo começou. Parece até um pouco sensacionalista, mas se olharmos para a opinião de Harold Urey, ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Química, ele falou o seguinte: eu sou um homem assustado. Todos os cientistas que conheço estão assustados. Assustados pela vida deles e assustados pela sua vida. Por causa do poderio bélico que muitos países possuem e pelo avanço tecnológico de tudo isso. Então isso causa temor, isso causa os rumores de guerras e tira a paz do nosso ser. Mas sabe o que é que Jesus diz? Ele diz o seguinte, ó: ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Onde a mente secular vê desastre e motivo para temer, o cristão vê sinais de esperança. Então, ao você ver os noticiários sobre tudo isso, não fique com medo. Como muitos cientistas ou muitas pessoas estão, esteja esperançoso. E aí nós vamos para o outro ponto. Sinais na natureza. Novamente em Mateus 24, o verso 25 até o verso 26, vai dizer que, vede que vou-lo predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não creiais. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Na verdade é o verso 7. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui a questão é terremotos, desastres naturais. Anotei errado aqui sem querer. Então veja, além de sinais no mundo religioso, no mundo político com relação a guerras, sinais na natureza. E hoje eu e você nós percebemos, é só abrir a janela e ver que algo não está muito normal, não está muito bem. O clima está totalmente instável, desestabilizado. Quando tem chuva é demais, quando tem seca é demais. Tufões, desastres naturais, tsunamis, terremotos terríveis. Então, tudo isso causa temor. E aqui, ó, se você acha que desastres estão se tornando mais comuns, é porque estão mesmo, afirma Amanda Ripley. O número de desastres causados por inundações e tempestades tem subido 7,4% a cada ano
nas décadas mais recentes. Então, não é novidade para ninguém. De fato, a natureza não está indo da maneira correta, natural que se espera. E Jesus já havia previsto sobre isso, já havia alertado. E aí eu já emendo com as fomes, pestes e demais doenças. O verso 7, fome, pestes. Você sabe quantas pessoas sofrem por insuficiência, sim, por subnutrição crônica hoje? É uma média de 793 milhões de pessoas no mundo. Anualmente, sobem de subnutrição crônica, porque não tem o que comer. Isso é quase 13% da população mundial. Aproximadamente por dia, 21 mil pessoas morrem de fome, de má nutrição, e chega a quase 8 milhões de pessoas por ano. Será que isso é legal de se escutar? Não. Mas Jesus já havia predito. E isso vai se intensificando. As pestes, as doenças, nós estamos vivendo no período de epidemia, de pandemia, o corona. Então, esse não é nem o primeiro nem o segundo, virão mais. E no meio de tudo isso tem outras doenças também. Tem o HIV, tem a malária, e tem tantas e tantas outras, né? A gripe aviária, a doença do Lyme, o vírus Marburg e tantos outros que nós poderíamos aqui enumerar para você. Então perceba, tudo o que Jesus havia predito se cumpriu, está se cumprindo. E claro, só reforçando aqui, qualquer dúvida, é só falar que a gente dá uma pausa e comenta a dúvida que você tem. Participe aí conosco, tá bom? Então assim, gente, Jesus, ele nos alertou, mas isso não é para nos trazer temor, é para nos trazer esperança. E aí, continuando, na sociedade, como estaria a sociedade? Em Mateus 24:12, Jesus diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Hoje, o que mais vemos são pessoas egoístas e pessoas que quase não têm amor nenhum pelo próximo. É até algo positivo o momento que nós estamos vivendo, porque estamos percebendo a solidariedade das pessoas. Mas o que é mais comum de vermos são pessoas que não se importam com as outras. O amor se esfriando. O verso 37 e o verso 38 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, as coisas do mundo estão em prioridade maior do que as coisas de Deus. Não é que é pecado você se casar, você comer, você atender a sua necessidade básica. O grande problema é quando isso assume o primeiro lugar, que é o lugar de Deus. E hoje as pessoas querem mais satisfazer as suas necessidades materiais do que as suas necessidades espirituais. Também na economia. Se você olhar, já faz um bom tempo que nós não temos um período econômico tranquilo. Em Apocalipse 18:17, Tiago 5:1-3, deixa isso bem claro. Vamos ler Tiago 5:1-3, que é um verso que eu posso dizer com muita propriedade, que é um verso bem direto e bem duro. Porque Tiago diz assim: atendei agora a ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traço, o vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferragens, e sua ferrugem há de ser por testemunho contra nós, contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Então não apenas instabilidade econômica, mas também a questão da corrupção. E é o que nós mais vemos, principalmente aqui no Brasil.
A corrupção por causa do pensamento financeiro. Agora, o mais interessante. Quando nós vamos para Daniel capítulo 12, o verso 4, e aqui eu já estou indo para os finalmente. Daniel capítulo 12 e o verso 4. Nos diz o seguinte: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro que ele está escrevendo, até o tempo do fim. Muitos o esquadriarão, e o saber se multiplicará. E se depois você for em Hebreus capítulo 12, o verso 14, e agora retomando para Mateus 24, o verso 14, é que nos aponta mais ou menos a questão do fim, que assim será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Então a culminação de todos esses sinais que nós estamos vendo é para que as pessoas elas busquem o conhecimento, e principalmente o conhecimento da Bíblia, o conhecimento profético. E a pregação do evangelho a todo mundo é que vai levar à culminância do fim de tudo, da volta de Jesus. Então, trocando em miúdos, Daniel estava dizendo que no tempo do fim as pessoas teriam interesse pelo estudo das profecias, principalmente do livro de Daniel e, consequentemente, do livro do Apocalipse. E é o que nós estamos vendo, é o que nós estamos fazendo agora, esquadrinhando, buscando. E Mateus 24, 14 reforça essa ideia de que esse saber, ao ser espalhado por todo mundo, essa mensagem, o fim então chegaria. Agora, em Amós 8, verso 11 até o verso 14, diz que vai chegar um momento em que esse saber, em que esse conhecimento, ou seja, a própria palavra de Deus, não estará mais disponível para ninguém. Então esse é o momento que devemos aproveitar, esse é o momento que você deve aproveitar para aprender, para esquadrinhar, para buscar aquilo que é essencial dentro da palavra de Deus. E claro, nós podemos aplicar também o verso de Daniel 12:4 para o conhecimento científico, como uma aplicação secundária. Do século XX para cá, século XIX, né? Século XIX para cá, as tecnologias cresceram, se evoluíram de uma maneira assim estrondosa que ninguém poderia esperar ou aguardar. Assim, da mesma forma que o conhecimento bíblico, o conhecimento profético iria crescer de uma maneira assim imensurável. E qual é o sinal que culmina tudo isso? É justamente Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, o único sinal que se falta cumprir mesmo é Jesus voltando nas nuvens. Porque os outros já estão ocorrendo da maneira assim conjunta. O comentário aqui do livro é bem interessante para nos auxiliar da seguinte forma. Diz o seguinte: a questão central na predição de Jesus sobre o tempo do fim não é que qualquer um desses sinais determina o fim. Ou seja, não é o sinal na natureza, não é a fome, não é o sinal na sociedade, não é o sinal na economia, na política. Não são esses sinais que determinam o fim. Mas que todos esses sinais ocorrendo de maneira simultânea e com uma intensidade crescente indica que o fim está próximo.
Então, você percebe isso? Não é um sinal, outro assim, uma coisa assim perdida, não. É a culminação de todos esses sinais e de uma forma intensa que indica que o fim está próximo. Então, só recapitulando aqui, sinais na religião, no mundo político com relação a guerras, rumores de guerras, a natureza, as fomes, as pestes, terremotos, a sociedade, a economia, o saber científico e bíblico também. Tudo isso são sinais crescentes que apontam que o fim está próximo. E de fato, Jesus está às portas. Jesus está voltando. E é isso aqui que nós podemos, concluir. Eu vou, usar como exemplo aqui. Sei que vai ser um pouco difícil de vocês enxergarem, mas isso daqui é uma cartilha, da autoescola onde tem os sinais de trânsito. E é o seguinte, basicamente, as placas principais são essas em círculo vermelho e essas amarelas. As amarelas são as placas de alerta, enquanto que as vermelhas são placas reguladoras. As placas amarelas, elas não indicam em si o que você deve fazer. Ele apenas avisa, está alertando. Então, por exemplo, tem a placa alerta de pare e tem a placa reguladora de pare. Essa daqui é a placa reguladora de pare e essa daqui é a placa de alerta de pare. Então, por que eu estou usando esse exemplo aqui? Quando você está na estrada e vê uma placa de alerta, está indicando que algo à frente está por vir, mas que ainda não chegou. Somente quando você vê a placa reguladora é que você sabe de fato o que você deve fazer. Então, os sinais é como se fossem as placas de alerta no meio da estrada, as placas amarelinhas. Ela está indicando, olha, está chegando, está chegando. E você está se preparando para essa chegada? Para quando aparecer a placa vermelha, desse caso não vai ser de pare, mas é a placa Jesus chegou. Então essa é a principal função dos sinais, não é indicar que o fim chegou, mas indicar que o fim está próximo. Não é dizer o dia que Jesus vai voltar, porque ele mesmo disse que o dia e a hora ninguém sabe, mas é indicar que ele está próximo. Então, Jesus está próximo. Os sinais estão se cumprindo e se intensificando. Não é porque apenas ocorreu uma vez que não vai ocorrer de novo. Vai se repetindo. Então, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado da telinha, basicamente, Jesus nos deixou os sinais para que estivéssemos prontos para quando ele voltar. E tudo que foi predito na Bíblia aconteceu e está acontecendo. E você, o que está fazendo? Esteja pronto. Assim como também estou a cada dia buscando estar pronto para me encontrar com o Senhor. Eu e minha casa, eu e minha família, eu e minha esposa. Você também tem que estar pronto para se encontrar com Jesus. Então esse foi o tema, da live de hoje, do estudo de hoje. E agora eu quero deixar um tempinho, por enquanto, além da Fátima, logo no comecinho, que fez um comentário, eu quero saber se alguém está com dúvida, pode escrever aí, você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, aqui pelo Instagram, também pelo Twitter. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser comentar, escreva aí e eu estarei aqui atento para o que você escreveu ou a dúvida que você tiver. Caso não tenha, assim nós vamos finalizar a live de hoje e já convido você para programar esse horário, 18 horas, no próximo domingo, para iniciarmos o estudo 3, do
nosso querido livro aqui, O Mistério da Profecia. Então, nenhuma pergunta? Não? Então, não havendo perguntas, né, parece até o tribunal, não havendo mais nenhum questionamento, não havendo nenhuma pergunta, nós vamos encerrar por aqui. Agradecemos, né, a presença de todos, espero que tenha sido proveitoso. Aos pouquinhos a gente vai se adaptando, vai melhorando. Porque uma coisa é você falar pessoalmente, outra coisa é você falar aqui, né, por meio de uma câmera. Então é um pouquinho diferente, mas a gente vai se adaptando, vai aprendendo. Então eu agradeço a presença, né, de todos aqui, você que nos acompanhou. O vídeo vai estar, né, disponível para, né, você quiser repetir depois, né, fazer o replay. Então, que Deus abençoe grandemente você que está aí. Não sei se você está sozinho com a sua família, mas que Deus lhe abençoe. E eu quero convidá-lo agora para orar aqui junto comigo e assim encerrarmos o nosso estudo desta noite. Então, ore aí comigo, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai amado do Senhor, queremos agradecer a Ti pelo momento que o Senhor nos concedeu, por esse estudo, e nos ajude, ó Pai, a confiarmos em Ti e a enxergarmos todos esses sinais como um aviso de que o Senhor está bem pertinho. Como a Tua palavra mesmo diz, nós não sabemos o dia nem a hora. É por isso que o Senhor nos deixou o contexto para estarmos prontos para recebermos o Senhor. Então, por favor, ó Pai, prepara a nossa vida, esteja em nossos corações, em nossa mente, nos guiando, nos direcionando, e que assim estejamos não somente nós, mas nossos familiares, nossos amigos, colegas e todo esse mundo preparado para receber o Teu Filho amado quando estiver nas nuvens do céu. Te agradecemos, porque é apenas isso que falta. Então volta logo, Senhor. Esteja com cada um, que cada um tenha a sua vida, a sua família abençoada, perdoe nossas falhas. Isso é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então que Deus abençoe você mais uma vez. Agradeço por sua presença, por sua participação e até a próxima live.